Mensagem de hoje não é Efésios, é Colossenses. Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 4, versículos 2 a 6. Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6. A palavra de Deus diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre algumas atitudes básicas para a evangelização. Evangelização é a nossa missão e deve ser o nosso estilo de vida. É muito importante ressaltarmos que o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele coloca como sua missão, como apóstolo, a pregação do Evangelho. Ele enfatiza também como objetivo, como missão da igreja, a pregação do Evangelho. E nisso ele estava sendo totalmente fiel, é claro, ao que Jesus ensinou, a ordem de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, há o texto da Bíblia que nós dizemos que é a grande comissão de Jesus. Qual é a ordem que Jesus dá ali a todos os discípulos? Qual a missão que ele nos dá? Ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. A ordem que Jesus deu não foi transformem a sociedade. Esforcem-se, atuem para tornar a sociedade mais justa. Não foi essa a ordem que Jesus deu, não. Já há bastante tempo, desde os primórdios da teologia liberal, no final do século XIX, que tem sido dado uma ênfase errada de que o cristianismo deve promover justiça social, que a igreja deve promover justiça social. Depois, o chamado evangelho social deu continuidade a essa ênfase. Walter, desculpe a pronúncia, eu não sei direito um nome alemão, um teólogo americano, mas de pais alemães, Walter Rauschenbusch, o principal idealizador desse chamado evangelho social.
Depois, nos anos 70, houve grande ênfase na chamada teologia da libertação, que enfatizava a chamada libertação social e dizia que era a missão da igreja. E atualmente há um movimento chamado Missão Integral da Igreja, que enfatiza isso, que a igreja tem que fazer justiça social na sua comunidade onde está inserida. Ela precisa agir de maneira a satisfazer carências físicas, colocam isso como sendo missão da igreja. Entretanto, Jesus deu a ordem, colocou como a nossa missão o quê? Fazer discípulos. Essa é a nossa missão, é fazer discípulos. Ah, pastor, então nós vamos esquecer, nós vamos deixar de lado a beneficência, nós vamos deixar de lado o exercício da misericórdia? Não. Não que isso seja missão da igreja, mas o exercício da misericórdia, a prática do amor, é parte da nossa natureza de filhos de Deus transformados por Cristo. As pessoas se confundem nisso, confundem a nossa natureza, não é? Os frutos da nossa natureza, as pessoas confundem com a missão da igreja. Jesus falou lá em Mateus 5, vós sois sal da terra, luz do mundo, falando do nosso caráter, como servos dele, como servos de Deus. Nosso caráter, sal da terra e luz do mundo. E ele continua e diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus estava falando do nosso caráter de sal da terra e luz do mundo, que se externa, se exterioriza por meio de uma vida de santidade e de amor, boas obras de amor, que irão glorificar a Deus, como parte da nossa natureza. Agora, em nenhum lugar na Bíblia diz que a nossa missão é transformar a sociedade, fazer uma ação política como igreja, para transformar a sociedade. A nossa missão, portanto, como igreja, é fazer discípulos. Essa é a nossa missão. E como parte da nossa natureza, nós socorremos os necessitados. E o apóstolo Paulo disse, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Mas qual é a prioridade? O que é que ele diz? Mas, primeiramente, aos domésticos da fé. Então, meus queridos, é bom ressaltarmos isso, que essa é a nossa missão. A missão da igreja é essa, é fazer discípulos. E o nosso estilo de vida deve ser esse. Deve ser algo natural em nossas vidas, o fazer discípulos. O aproveitarmos oportunidades, até criarmos oportunidades para evangelizarmos, deve ser algo natural, deve ser algo que vem de dentro de nós, deve ser o nosso estilo de vida. Agora, para nós realmente evangelizarmos, precisamos basicamente desenvolver em nós 3 atitudes básicas. A primeira atitude essencial para a evangelização é a oração. O apóstolo Paulo estava preso, prisão domiciliar, lá em Roma, aguardando ser julgado pelo imperador Nero.
E os irmãos já ouviram falar bastante de Nero, sabe que Nero não era nenhum camarada bonzinho, nenhum justo juiz, não era nenhuma pessoa equilibrada, né? A gente sabe o que Nero andou fazendo, eu nem preciso ficar repetindo aqui. Apóstolo Paulo estava esperando para ser julgado por Nero, ele tinha apelado para César, como cidadão romano ele tinha esse direito, foi levado preso para Roma, lá estava em prisão domiciliar, aguardando para ser julgado por Nero. Qual seria a grande preocupação dele nesse momento? O que vai ser de mim no meu julgamento? Será que esse homem doido, perverso, vai me absolver ou vai me mandar executar? Mas não era essa a preocupação dele, não. Nós percebemos, lendo aqui, que a preocupação dele era conseguir, embora preso em prisão domiciliar, era conseguir oportunidades para falar do Evangelho, para ganhar vidas para Jesus. Era essa a preocupação dele. Ele estava pedindo que os seus leitores lá da cidade de Colossos, daquela igreja lá de Colossos, ele estava pedindo que seus leitores orassem por ele. Orassem por ele, para que ele tivesse oportunidades, né? Para que Deus abrisse a porta da palavra. Mesmo preso, ele tivesse oportunidades para falar de Jesus Cristo, para salvar vidas preciosas, para levar o Evangelho a outras pessoas. Essa era a preocupação dele. Meus queridos, essa deve ser sempre a nossa preocupação prioritária, levar vidas a Jesus. Nós precisamos estar sempre preocupados com isso, né? E nós vemos aqui justamente algumas atitudes básicas para fazermos isso. A primeira é a oração. Como eu falei, o apóstolo Paulo estava pedindo que a igreja lá de Colossos orasse por ele, para que ele tivesse essas oportunidades de evangelizar, para que a porta fosse aberta para ele falar da palavra, para ele falar de Cristo. Se nós queremos ganhar vidas para Jesus, nós precisamos orar por essas oportunidades. Eu queria falar de Jesus para o meu patrão, mas ele tem um coração tão duro, e além disso, ele nunca dá abertura para a gente se aproximar dele, para a gente conversar com ele. Ora, pede a Deus que se abra a porta para a palavra, né? Eu gostaria muito de evangelizar o meu vizinho, mas ele detesta os crentes. Ele conversa comigo sobre tudo, mas se eu tento falar do Evangelho para ele, ele escapole e vai embora e não quer ouvir. Ora, não é? Depois que eu me converti, tento falar de Jesus para minha família, mas ninguém quer ouvir. Minha família se afasta de mim quando eu tento falar do Evangelho. Estão com os corações duros, os ouvidos fechados. Ora pela sua família, para a porta se abrir à palavra. A primeira coisa é orar. O apóstolo Paulo estava preocupado como é que ele ia falar de Jesus lá em Roma, embora estivesse preso. Ele orou e não orou sozinho, não. Ele pediu para os outros crentes também orarem nesse sentido. Então, meus irmãos, primeira coisa é orar. Nós queremos ganhar vidas preciosas para Jesus, nós queremos evangelizar, a primeira coisa é orar por essas pessoas. Teve um crente, certa vez, que estava querendo falar de Jesus para uma determinada pessoa. Ele pensava, essa pessoa tem um coração tão duro, eu vou orar por essa pessoa.
Vamos ver o que acontece. Às vezes a gente tem esse tipo de atitude, né? Às vezes a gente não acredita muito, mas vai orar assim, tipo, vamos fazer a prova, vamos ver o que acontece, né? Então esse irmão foi orar para aquela pessoa. E no momento em que ele terminou de orar, daí a 10 minutos a campainha dele tocou. Era aquela pessoa que ele estava orando, que tinha acabado de orar, fazia 10 minutos só. Deus como para dizer para ele, olha, você está duvidando, mas eu faço. Né? Você está duvidando, mas eu faço. Você orou, está aqui o resultado. 10 minutos depois de ele ter terminado, mais ou menos 10, 15 minutos depois de ele ter terminado de orar, chega lá aquela pessoa que tocou na companhia dele e falou, fulano, eu vim aqui porque você outro dia desse me falou do Evangelho, começou a me falar do Evangelho e eu senti desejo, eu queria que você me explicasse isso melhor. Você tem tempo agora? Pode fazer isso. Para mim, aquele irmão falou, claro, senta aí, entra, senta aí. E falou do Evangelho para aquela pessoa e falou, você quer aceitar Jesus agora? Quero. Né? Que prova, Deus mostrando para aquela pessoa. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso com todas as pessoas. Deus é quem sabe cada situação, cada caso. Né? Cada pessoa também reage de uma maneira ao toque de Deus. Né? Mas Deus como falando para aquele irmão, está vendo? Você duvidou, mas você orou por essa pessoa, eu trouxe, está aqui, agora é contigo. Não é? Nós precisamos orar para aquelas pessoas que nós queremos se convertam ao Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que nós precisamos fazer é a evangelização em si. É a proclamação do Evangelho. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, basta orar que a pessoa se converte. Basta orar que a pessoa se converte. Não, não é assim. A oração é importante, tanto que nós vemos aqui o apóstolo Paulo pedindo que orem junto com ele. Mas é necessário também a proclamação do Evangelho. Orar pela pessoa, mas também, quando tem a oportunidade, ficar de boca fechada e não falar de Jesus, não falar do Evangelho. A Bíblia diz, lá o apóstolo Paulo, lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisa proclamar a palavra de Deus. Nós vemos isso ainda aqui no versículo 3. Apóstolo Paulo orando, mas orando para que se abra a porta à palavra. Para quê? Aí ele diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo, para poder falar de Jesus. Era mistério para aquelas pessoas, porque não conheciam a Cristo. Era algo que é revelado às pessoas quando nós falamos da palavra de Deus, para falar do mistério de Cristo. É necessário que se fale do Evangelho, é necessário a proclamação do Evangelho, nós precisamos falar do Evangelho. Eu não sou bom nisso, pastor, eu não sou bom nisso, essa coisa de falar. Olha, meu irmão, se o irmão sabe recitar João 3,16, o irmão já sabe. Eu era criança lá na Igreja Batista de Realengo, levantou uma vez uma senhora idosa. O pastor Delci estava pregando. Outro dia desse ele estava lembrando esse episódio, contando, falando dele para mim, né? Eu era garoto ainda, eu lembro disso. No meio da pregação ela falou assim, pastor Delci, deixa eu falar. E aquela senhora, uma senhora sem instrução, era uma senhora... tadinha, falava português errado, mas ela pediu para falar, contou a experiência dela de conversão, falou que não gostava de crente, mas um dia parou para ouvir o Evangelho, parou para ouvir o pastor Delci e aceitou Jesus, porque ela ficou impressionada, aí entra o caráter cristão, né? Aí entra o caráter cristão. Ela ficou impressionada como a igreja socorreu o filho dela, que havia se convertido, como a igreja socorreu o filho dela num momento de
dificuldade. Ela ficou impressionada, então parou para ouvir o Evangelho e aceitou Jesus. No meio do culto, ela pediu a palavra, falou na simplicidade dela. Pastor Delci só fez apelo e um monte de gente foi à frente. Muitas pessoas foram à frente. Então, às vezes, a gente fica pensando que depende do muito estudar, de ter muita cultura, mas não é bem assim, não. Se você tem a sua experiência, a convicção da sua experiência com Jesus, se você crê de todo o coração que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, se você conhece o Evangelho, você pode falar de Jesus. Você pode falar o que Ele faz em nossas vidas. Você pode falar que Ele morreu na cruz, levando sobre si o castigo dos nossos pecados. Você pode falar que Ele ressuscitou, está à direita do Pai, Todo-Poderoso, Soberano, que foi nos preparar lugar, porque Ele afirmou que Ele quer que onde Ele esteja, nós estejamos também. Você pode falar do Evangelho para qualquer pessoa. Não precisa ficar com essa timidez. Eu não sei. Sabe sim. E o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós precisamos falar do Evangelho, nós precisamos proclamar o Evangelho. E esse Evangelho é justamente centrado em Cristo. Nenhuma outra coisa. Não é em reformas sociais, nada disso. É em Cristo que o Evangelho é centrado. O apóstolo Paulo deixa muito claro, a fim de falarmos do mistério de Cristo. A nossa pregação, a nossa proclamação é centrada em Cristo. E nós vamos falar de maneira apropriada para os ouvintes entenderem. O apóstolo Paulo também estava preocupado que os seus ouvintes entendessem o Evangelho. Ele pedia que orassem por ele para que a porta da palavra fosse aberta e para que Deus também o ensinasse como convinha falar. Olha aí o versículo 4. Para que o manifeste como convém falar. Mais uma vez a evidência, meus irmãos, de que a maneira de pregar o Evangelho é muito mais capacitação de Deus do que preparo acadêmico. Apóstolo Paulo, que homem erudito ele era. O próprio procurador romano, Paulo estava preso, o procurador romano foi ouvi-lo. Paulo ainda preso em Cesareia, antes de viajar para Roma, e foi ouvi-lo, e Paulo já aproveitou para tentar evangelizá-lo também, né? E quando ele começou a falar da ressurreição de Cristo, o que o procurador romano falou? Vamos parando por aí, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. O que aquela autoridade falou? Olha, Paulo, você é um camarada tão estudioso, tão cheio de cultura, que você já está meio doidão, já está delirando, já está falando de ressurreição dos mortos. Ou seja, a erudição de Paulo era notória. Pregando lá no Areópago para aqueles filósofos lá de Atenas, ele mencionou os poetas dos gregos. Profundo conhecedor das Escrituras, que foi aluno do rabino mais famoso da época, que era Gamaliel. Mas ele queria que Deus o orientasse como ele iria falar do Evangelho lá em Roma. Meus irmãos, acima de preparo acadêmico para pregar o Evangelho está a capacitação que vem de Deus. A nossa pregação é a respeito de Cristo. A nossa proclamação é a respeito de Cristo.
E a nossa proclamação também é na capacitação que Deus nos dá, que o Espírito Santo de Deus também nos dá para falarmos. É necessário, então, meus irmãos, nós falarmos de Cristo e capacitados por Cristo. E por último, meus queridos, também é necessário para a evangelização o testemunho de vida. Necessário orar, necessário abrir a boca. E é necessário também viver o que nós estamos falando. Por isso o apóstolo Paulo diz também para os seus ouvintes, lá da igreja de Colossos: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Andai com sabedoria com os que estão de fora. Quem são esses de fora aos quais o apóstolo Paulo se refere? Os de fora da igreja, os que ainda não haviam aceitado Jesus Cristo como Salvador. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, mostrem o seu discernimento espiritual, mostrem a sua sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, por meio do seu procedimento diante dessas pessoas. Mostrem um viver com a sabedoria de Deus, para que as pessoas vejam que realmente o que vocês estão falando é verdadeiro. Religiões existem muitas por aí, mas o que faz a diferença para as pessoas verem que o que nós estamos falando é verdade, é a nossa maneira de vivermos. Aí voltamos ao texto que eu mencionei lá no início, lá em Mateus 5. Jesus falou, assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Vivam com sabedoria para com os que estão de fora. E tenham um viver de integridade. Ele diz aqui, remindo o tempo, resgatando o tempo, usando bem o tempo. E se ele está falando no contexto de testemunho de vida, esse usar bem o tempo também é nesse sentido. Eu creio que é usar bem o tempo no sentido de nós cumprirmos todos os nossos compromissos. Não ficarmos de enrolação, dando volta em ninguém. Cheguei atrasado porque não sei o que e tal, inventar uma desculpa. Porque chegou atrasado no trabalho. Né? Não terminei aquela tarefa ainda porque inventar uma desculpa. Não te paguei ainda porque não deu tempo de fazer tal trabalho para receber, não sei o quê. Se o apóstolo Paulo está falando em usar bem o tempo, e é no contexto de dar bom testemunho para com os que estão de fora, de usar sabedoria para com os que estão de fora, é ser cumpridor dos compromissos. Usar bem o tempo para ser cumpridor dos compromissos e dar bom testemunho para todas as pessoas. É necessário um viver de sabedoria e de integridade para poder dar bom testemunho com nossas ações, com nossas atitudes. E bom testemunho também no que diz respeito a nossas palavras. Tiago diz que de uma mesma fonte, falando a respeito da palavra, Tiago diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou a fonte é fonte de água boa ou é fonte de água ruim. O crente também só pode dizer coisa boa. O crente também tem que dar bom testemunho por meio da sua palavra. A vossa palavra seja sempre agradável. A tradução melhor é com graça. Palavra que
que favorece, palavra que externa, que nós temos coisas boas a oferecer de graça para as outras pessoas, coisas boas espirituais, né? Temperada com sal, palavra pura, sem podridão. É interessante que lá em Efésios o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E lá no original grego, torpe é literalmente aquilo que fede porque está apodrecendo. O sal impede de apodrecer. Então, palavra pura, sem corrupção, né? O crente, ele dá bom testemunho por meio da sua palavra também, uma palavra pura, sem mentir, sem falar coisas inconvenientes, sem falar coisas imorais, sem falar coisas que agridem, né? Palavra temperada com sal, palavra pura, para que saibais como convém responder cada um. Testemunho por meio de nossas atitudes, testemunho por meio da nossa palavra. Agindo assim, meus irmãos, nós estamos realmente evangelizando, orando pelos que precisam ouvir, falando de Jesus aos que precisam ouvir e testemunhando com nossas vidas, com nossas palavras, diante desses que nós estamos falando de Cristo. Que Deus nos abençoe nisso, meus irmãos. Façamos dessas três coisas realmente realidades, realmente atitudes em nossas vidas. Nós fomos salvos, a palavra de Deus ensina isso. Nós fomos salvos para levar a salvação de Jesus às outras pessoas. Então vamos viver dessa maneira. Amém.